Bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Máquinas Inteligentes. Hoje falaremos um pouco sobre seleção de árvores de decisão que foram geradas pelo algoritmo Randall Forest. Então nós sabemos que o algoritmo Randall Forest ele atua gerando uma infinidade de árvores de decisão. É claro que esse parâmetro você pode escolher, né? E veremos por que ele faz isso e como podemos selecionar uma determinada árvore dentre todas aquelas geradas pelo algoritmo. Então, a primeira pergunta que vem à mente é por que utilizar árvores de decisão no aprendizado de máquina, né? Se hoje temos algoritmos tão avançados quanto os de Deep Learning, que conseguem fazer predições muito mais acuradas. Vamos ver algumas vantagens das árvores de decisão. Primeiro é que elas requerem um esforço de preparação dos dados bem reduzido, né? Primeiro, você não precisa normalizar os dados, você não precisa redimensionar esses dados, né? E também trabalha com dados categóricos ou numéricos. Então não é preciso fazer nenhum tipo de pré-processamento, a não ser que você deseja, né? Mas o algoritmo em si não exige isso. Ele também trabalha com valores ausentes, né? Isso não afeta de forma tão considerável assim a construção dos modelos. Os modelos eles são bastante intuitivos, né? Porque são do tipo de algoritmo se então, né? Onde se uma determinada condição é satisfeita, você vai para um determinado ramo da árvore. Se ela não for satisfeita, você vai para outro ramo. E os algoritmos também eles possibilitam a seleção de atributos. Você pode descobrir quais são os atributos mais relevantes para seu problema de classificação ou regressão. Agora, algumas desvantagens das árvores de decisão. Pequenas mudanças nos dados podem acarretar grandes mudanças na estrutura do modelo aprendido. Isso quer dizer que o seu modelo, né, ele está sujeito a ruídos. Então, essa é uma das principais desvantagens, né? Outra também que é bastante preocupante é que os modelos eles são propensos a superajustar os dados, ou overfitting, né? Isso ocorre porque elas aprendem a superfície de decisão exatamente é, seguindo os dados à risca ali, né? É, isso faz com que os modelos superajustem aos dados. Um problema de um modelo superajustado aos dados é que quando você apresenta para ele uma base de dados que ele não conhece, né, que ele não foi treinado sobre ela, ou seja, quando você vai pegar aquele modelo e você vai testar ele, né, na sua base de testes, no seu dataset de teste, ele vai ter uma precisão muito ruim, né? Porque ele ficou super ajustado aos dados de treinamento. Isso tem como consequência o seguinte, que se você tiver uma base de dados muito grande, você pode gerar árvores muito complexas, né, devido ao superajustamento. Isso pode acarretar em mais superajuste ainda, né? E isso entra num ciclo, né? Então, assim, visando superar essas desvantagens das árvores de decisão, foi criado o algoritmo Randall Forest. Eu deixo aqui um link para quem quiser saber mais a respeito desse algoritmo, mas em linhas gerais, esse algoritmo visa gerar várias árvores de decisão, tá? E utilizar um ensemble dessas árvores. Ou seja, ele gera várias árvores de decisão, conforme está aqui ilustrado. Ó. Então, isso aqui seria um único algoritmo, né? Ele geraria todas essas árvores. Ó, e veja que cada uma dessas árvores, ela prediz um resultado diferente. Né? Então, o que você faz é, por exemplo, você pode contar a quantidade de predições. Vejam só, tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 predições na classe 1 e 1, 2, 3 predições na classe 0. Então, dentre as minhas 9 árvores, 6 predisseram né, o valor 1 e apenas 3 predisseram o valor 0. Então, você vai dizer o seguinte, bom, como a maioria predisse o valor 1, eu vou considerar essa minha predição, né? Aí você pode, é claro, adotar outras estratégias, como dar peso a certas árvores, dependendo da acurácia dela, né, ou de outra medida e etc. Mas basicamente a ideia do Randall Forest é isso, é gerar várias árvores de decisão
e utilizar, né, o voto majoritário para saber qual será a sua predição, né? Eu estou focando aqui na questão da classificação de padrões. Para gerar árvore de decisão, a gente tem que ter em mente que vários parâmetros podem ser configurados, né? Como, por exemplo, a profundidade da árvore, né? Se vai utilizar todos os dados para gerar as árvores, ou se você vai utilizar uma seleção aleatória desses dados, né? Tudo isso vai influenciar nas árvores. Só que nesse vídeo a gente não vai focar nessas questões. O que a gente pretende aqui é apenas mostrar como as árvores são geradas no Randall Forest e como você pode selecionar uma dessas árvores, né? E qual árvore a gente vai selecionar? Bom, uma das vantagens dos modelos de árvore de decisão que nós vimos é a sua possibilidade de explicar a estrutura de dados, ou seja, a estrutura de decisão, melhor dizendo, né? Então, os modelos são intuitivos nesse sentido. Você consegue, a partir de um modelo, explicar a estrutura de decisão que o algoritmo aprendeu a partir dos dados. Só que quando você usa o Randall Forest, você vai ter muitas árvores geradas, né? Então isso fica um pouco comprometido. Então a ideia aqui é fazer o seguinte: uma vez que o Randall Forest gerou várias árvores, a gente vai escolher uma delas e a gente vai escolher aquela mais simples, tá? A partir dessa escolha, a gente vai mostrar essa árvore de decisão e também mostrar a acurácia dela, né? Então pensa essa abordagem em um ambiente real, né? Então o seu cliente quer que você crie um algoritmo para classificar certo tipo de padrão. Então você utiliza Randall Forest, você tem várias árvores geradas. O seu cliente queria ver a estrutura desse modelo. É claro que se você mostrar todas as árvores geradas para ele, dependendo do número de árvores que você gerou na sua floresta, né? Isso vai ser bem decepcionante, uma vez que você diz para ele que os modelos de árvore de decisão têm uma capacidade explicativa. Então, o que você pode fazer é selecionar aquele modelo mais simples e mostrar para ele, falar, ó, esse aqui é um dos modelos utilizados. Com esse modelo você tem essa acurácia e ele é um dos modelos que são utilizados na decisão. Então, como que a gente vai fazer isso? Vejam só. Vamos importar os módulos necessários, né? O NumPy, os módulos aqui do Scikit-Learn, né? Eu estou escolhendo aqui o dataset Iris, mas poderia ser qualquer um, tá? Isso não importa aqui. O módulo que vai criar, o módulo quer dizer do próprio algoritmo Randall Forest, né? Também a função para separar os dados em treinamento e em teste e a função que calcula a acurácia, tá? Agora, para gerar o gráfico, ó, eu vou importar essa função aqui, ó. Também vou importar essas outras funções para melhor visualização do gráfico, tá? Só essa função já era suficiente, né? Mas essas funções tornam possível visualizar o gráfico aqui no Colab de uma forma mais bonita, né? Então por isso que eu estou importando elas. Então o primeiro passo aqui é carregar a base de dados, né? Chamando essa função. Agora nós vamos separar, né, o conjunto de treinamento e teste, tá? Passamos o conjunto todo, ó, conjunto de dados e os alvos, né, que são os rótulos de cada dado. Vamos separar o conjunto de teste em 30% desses dados, tá? Esse parâmetro a gente passa como zero, né? Esse parâmetro que, quem não sabe, ele é utilizado para controlar, né, a geração de números aleatórios, né? Então sempre que você executar essa função com o mesmo parâmetro, ela vai retornar a mesma saída aqui. Isso é útil quando você quer que os seus resultados sejam reprodutíveis, né? Agora que eu vou instanciar meu classificador Randall Forest no meu algoritmo, e veja, eu estou passando o número de estimadores, né? Esse número de estimadores aqui é o número de modelos que ele vai construir. Então eu quero que ele construa 100 modelos de árvore de decisão. Vou ajustar os meus dados, né?
Ou seja, estou passando os dados de treinamento para que o algoritmo aprenda esses 100 modelos. Tá? Vou fazer a predição e calcular a acurácia. Predição sobre o conjunto de teste apenas, né? E vou calcular a acurácia, passando os valores de teste e os valores preditos. Né? Lembrando que isso aqui são as classes preditas. Né? Então, executando isso, eu tenho uma acurácia de 0,9778. Tá? Aqui, ó, eu estou fazendo o seguinte, estou pegando, a partir dessa instância do classificador Randall Forest, né? Estou pegando essa variável, estimators. Essa variável estimators, ela tem todos os modelos aprendidos pelo algoritmo. Tá? Então, ela vai ter 100 árvores de decisão aqui. Então, aqui em modelos, eu vou ter uma lista com 100 árvores de decisão. Tá? Vou criar uma função simples aqui que vai exibir uma árvore de decisão a partir de um modelo que você passe para ela. E também vai calcular a acurácia, né? A partir dos dados x e y, onde x é os dados de entrada e y dados de saída. Tá? Então, estou utilizando aquela função que eu importei anteriormente. Né? Essa função ela cria a estrutura da árvore de decisão em si. Né? Você passa o modelo, passa os nomes das suas características, né? Das suas features, você passa os nomes das suas classes, né? Esse parâmetro diz se cada um dos retângulos vai estar colorido, né, preenchido ou não, e se os cantos são arredondados. Né? Isso aqui é só uma questão estética. Tá? Agora eu vou fazer a predição, ó, com base naqueles dados que eu passei aqui. Vou fazer novamente a predição e calcular a acurácia. Depois eu vou, utilizando aquelas funções anteriormente, né, vou criar esse objeto graph, né, e vou mostrar no formato SVG, tá? Na tela. Então, qual que é a utilidade dessa função aqui? Essa função ela vai exibir uma árvore qualquer dentre as 100 que eu criei, né, e vai calcular a acurácia dela. Assim você pode analisar cada uma das árvores. Então, vamos fazer isso agora. Vou chamar minha função, né, showTree. Eu vou exibir o modelo 5 aqui, né? Ou seja, como ele começa a contar em 0, seria a sexta árvore de decisão gerada. E vou exibir a acurácia dela. Então vejam, essa é a sexta árvore de decisão que eu gerei. Vamos ver a primeira, qual foi? Vamos ver a cara dela aqui. Então essa é a primeira. Veja que cada uma tem uma estrutura totalmente diferente. Ó. Isso que dá poder ao Randall Forest. Né? A sétima árvore gerada. Ó, totalmente diferente das demais. A última árvore gerada. Veja que cada um tem uma acurácia também. Ó. Esse tem 93%, aquela última tinha 80 e poucos por cento. Né? Então, cada árvore tem uma complexidade e elas vão gerar acurácias diferentes também. Né? Aqui sobre a interpretação dos nós. Né? Aqui, ó, esse aqui é o que é utilizado, né, para decidir se você vai para esse nó ou para esse, né? Aí você tem a quantidade de amostras que você foi utilizada e a quantidade de amostras de cada classe, né, que você classificaria aqui, no caso se você tivesse parado nesse nó. Então vejam só, que aqui ó, você teria um problema, porque você teria 36 instâncias nessa classe, 36 nessa, né? Então é uma decisão bem difícil. Ele decidiu pelo primeiro aqui, que é cetosa. Agora aqui, ó, você tem 36 instâncias nessa classe, 36 nessa, 36 nessa, né? Aqui está na seguinte ordem, é cetosa, versicolor e virgínica, né? Então aqui ele decidiu por virgínica, porque a maioria das amostras, se você parasse, se você cortasse a sua árvore aqui, né? A maioria das amostras estaria nessa classe. Aqui a maioria das amostras estão em versicolor e assim por diante. Isso aqui é a quantidade de amostras que ele utilizou nesse nó, né? Tá? Para tomar essa decisão aqui. Então, ó, com essa função bem simples, a gente pode exibir qualquer uma das árvores, né, que a gente gerou e analisar uma por uma. Né? Olha só, interessante. Essa tem uma acurácia de 100%. Selecionei por acaso aqui. Ó. Essa seria a melhor árvore, né?
A gente poderia até fazer o seguinte, pegar só essa, né? E tomar a nossa decisão com base nessa árvore. É claro que ela tem uma precisão de 100% para esse conjunto de teste que eu passei, né? Se eu passar outro conjunto, provavelmente ela não terá nessa acurácia de 100%. Então, daí a importância, né, da Randall Forest. Porque, por exemplo, para um certo conjunto, essa árvore tem uma precisão de 100%. Tá? Mas se eu passasse outro conjunto, quer ver? Vamos mudar aqui. Ó. Vou criar um outro conjunto aqui. De treinamento e teste. Vou mudar meu parâmetro aqui, vou colocar 100. Ele vai gerar outros dados, né? Continuou com 100%. Vamos tentar aqui ver se a gente consegue alterar. Mudar também aqui, quantidade de dados. Ó, já caiu, né? É o que é esperado, né? Porque veja que a gente não alterou os modelos, né? A gente só está alterando o conjunto nesse caso aqui. Isso é esperado porque nenhum algoritmo ele vai ser 100% preciso para todos os conjuntos, né? Isso a gente não consegue na prática. Então, a vantagem de utilizar Randall Forest, como você tem muitas árvores, então as falhas de uma, né, acabam sendo compensadas pelos acertos de outra. Então, vejam só, anteriormente a gente tinha conseguido uma precisão de 100%, né? Agora ela foi reduzida para 98%, mas talvez a precisão de outra árvore aumentou, né? Como você combina depois todas as predições numa única saída, então acaba que as falhas de uma árvore, né, das predições de um modelo são compensadas por outro, tá? Por fim, né, veremos agora, eu vou apagar isso aqui. Veremos agora como a gente obtém o modelo mais simples dentre os 100 modelos que nós geramos, né? É claro que não importa se é 1000 ou 1 milhão de modelos gerados, né? A gente vai obter o mais simples. Então a ideia aqui é bastante simplória, né? Então vou criar uma variável chamada maxNodes, que ela vai receber um número bem grande, tá? Eu coloquei 1 elevado a 100 aqui. Poderia ser qualquer outro número bem grande, desde que seja bem maior que a quantidade de nós máximos que você pode ter numa árvore, né? É claro que 1 elevado a 100 você não vai ter, né? Eu vou criar uma variável chamada modelSelected, que vai armazenar o modelo que a gente vai selecionar dentre aqueles 100. Agora eu vou iterar pela lista dos modelos, né? Vou obter cada modelo que está na lista modelos, tá? Agora aqui, ó, aqui é a parte principal. Vou pegar um modelo específico. Cada instância desse objeto model, ele tem o atributo tree, né? E cada atributo tree, ele tem um atributo nodeCount, que você vai contar a quantidade de nós que aquela árvore tem, tá? Então, isso aqui vai retornar a quantidade de nós de cada um dos modelos, tá? Eu faço a seguinte verificação. Se a quantidade de nós for menor que o máximo, no caso esse valor aqui, né, então eu vou armazenar aquele modelo como modelo selecionado. Só que eu vou alterar o máximo. O máximo agora vai ser esse novo valor, né? Então imagina que eu pegue aqui minha primeira árvore. Minha primeira árvore tem 10 nós, né? Então vai verificar. Bom, 10 é menor que esse número, né? É óbvio. Qualquer número que a gente selecionar vai ser menor do que esse. Isso aqui é só para ele entrar na primeira vez, né? Isso aqui é feito só para ele entrar a primeira vez aqui no if, tá? Então agora aqui vai ser 10, ó. Então se só vai armazenar isso aqui novamente, né? Ou seja, só vai selecionar outro modelo se você tiver uma outra árvore com menos nós, né? Senão ele não vai entrar aqui. Então é essa a ideia. Bom, a árvore selecionada é essa. A árvore mais simples de todas, né? Veja que ela tem uma acurácia muito boa, tá? Para aqueles dados, né? Como eu disse, para esses dados passados, ela tem uma acurácia de 91%. Mas é uma árvore extremamente simples. Veja só que ela utiliza apenas um dos atributos, né? Que é o comprimento da pétala. Ela só está utilizando isso e nada mais, né?
Diferentemente dessa outra árvore, que ela utilizou o comprimento da pétala, né, a largura dela, né, a largura da sépala, tá? Ela utilizou todas as features, né, todos os atributos ele utilizou nessa árvore aqui. Já essa árvore não, ela utilizou um apenas. E ela tem uma boa acurácia, né? Eu não sei se alterando o conjunto, né, se ela vai continuar com essa acurácia boa. Vamos fazer um teste rapidinho aqui. Então vou alterar meu conjunto. Ela continuou com uma acurácia razoavelmente boa. Deixa eu aumentar a quantidade de dados. Ah, mas eu não alterei, né? Desculpa. Vamos alterar aqui. Olha, até aumentou a acurácia. Interessante. Mas veja, que vai depender, né? Claro, sempre do conjunto de dados, né? Por quê? Porque pode existir dados, né, certos padrões que a minha árvore não aprendeu anteriormente, né? Então você pode dar sorte de todos os padrões terem sido aprendidos, né? E de ter padrões que não foram aprendidos, fazendo com que a acurácia reduza, tá? Vamos alterar novamente aqui, a gente consegue diminuir a precisão. Aí caiu bastante agora, né? Então dependendo do seu conjunto, mas essa é a árvore mais simples, né? Seria bem simples de explicar, né? Então se o tamanho os comprimentos da sépala for menor que 4,95, se for maior, né, você já decide que é virgínica. Se for menor, você ainda tem que verificar, né? Se é menor que 2,35, então você vai dizer que é cetosa. Do contrário, você vai dizer que é versicolor. Então, pessoal, isso que tinha para hoje. Foi um vídeo tutorial bastante simples, mas objetivando esclarecer algumas questões, né, relacionadas ao algoritmo Randall-Forest, como você pode fazer para selecionar uma das árvores de decisão ou também, né, analisar essas árvores, né, verificar a complexidade dela, né. Assim, até algo que você pode tentar fazer depois é o seguinte, ó, uma vez que você tenha como selecionar essas árvores, verificar a acurácia dela, você pode fazer um outro ensemble, né, aplicando um corte aqui, por exemplo. Você diz o seguinte: bom, quero só as árvores cuja acurácia é maior do que 95%. Então se seleciona todas aquelas. Vejam, né, que existem algumas árvores aqui com acurácia menor que 90%, né? Caso você não queira isso no seu ensemble, você poderia fazer essa modificação no algoritmo, né? Então são algumas ideias aí que você poderia fazer para ter um algoritmo diferenciado, né? Então até mais, caso tenham gostado, compartilhem, curtem e se inscrevam no canal. Até a próxima.